Atenção, hein? Há uma orientação aí de cientistas para a retomada do uso de máscara. A gente está em queda com relação ao Covid-19 aqui na Bahia. No entanto, por conta da nova variante, há aí essa orientação de alguns cientistas, não é isso, Lara? Isso, Silvana. Eu vou conversar agora com Márcia São Pedro. Ela é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, Márcia. A gente fala agora sobre esse alerta da Organização Mundial de Saúde, mostrando que houve um aumento em 80% dos casos de Covid no período de 10 de julho até 6 de agosto. Isso acende um alerta para nós baianos, apesar de estar em queda, né, os dados, os casos confirmados dessa doença aqui no estado. Sim, isso nos acende um alerta. Na verdade, do ponto de vista epidemiológico, a Bahia sempre permaneceu, mesmo com a redução dos casos, em estado de monitoramento. Então, é uma vigilância ativa. Por quê? Porque a gente está falando de um vírus que é um vírus respiratório que sofre mutação. E a cada momento que esse vírus ele sofre uma mutação, eu tenho pessoas que ficam susceptíveis. Temos a vacinação? Sim. A vacina vai proteger, protege dos casos graves. Mas o que há hoje? Hoje nós temos uma baixa procura pela vacina. E isso faz com que as pessoas fiquem mais susceptíveis. Então, nesse momento, essa nova variante, ela não está circulando no estado da Bahia, mas, paralelo a isso, a gente tem um problema. As pessoas pararam de testar. Hoje, as pessoas têm sintomas gripais e não procuram a unidade de saúde. Ao chegar na unidade de saúde, os testes não estão sendo realizados. E a gente precisa, sim, fazer o padrão ouro, que é o RT-PCR. Por que o RT-PCR? Porque só através do RT-PCR eu posso ter a viabilidade, se for uma amostra que tenha condições satisfatórias, de se fazer justamente a parte genômica, onde eu vou identificar que vírus está circulando no estado. Márcia, como você ressaltou, essa subvariante nova Aedes ainda não está no estado da Bahia. Mas é possível a gente descrever quais as características? Ela é parecida com a Ômicron, com a anterior? Até o momento que nós sabemos, como ela é uma subvariante da Ômicron, ela tem as características da Ômicron. Ela tem um poder de transmissão maior, mas ainda não temos como avaliar qual o grau, a gravidade dela. E se ela vai fazer com que os casos eles compliquem mais ou não. Isso a gente só vai perceber no decorrer do tempo. Então, por isso que nesse momento é um alerta. É importante que as pessoas que tenham sintomas gripais utilizem a máscara, sim, independente de estar ou não circulando. Então, se você tem um sintoma, tem sintomas gripais, é importante que a máscara ela seja utilizada. O que é que já do ponto de vista epidemiológico observamos? Que já há um padrão diferente em relação aos sintomas gripais. Hoje a gente já tem uma rouquidão que não apresentava antes, você já tem uma congestão nasal, as pessoas elas estão ficando por um tempo maior congestionada, não estão tendo febre. Isso são sinais que nos chamam a atenção e é o que a gente está alerta. Mas até o momento ainda não identificamos essa variável, como ainda ela não chegou ainda no Brasil em nenhum caso registrado até a presente data. Como você já reforçou, pessoas que apresentam sintomas gripais, então, devem continuar utilizando a máscara. E é importante a gente falar da vacinação, que está disponível para bebês a partir dos 6 meses, a vacina bivalente também para crianças a partir dos 12 anos, que já tomaram 2 doses, né, diretora? Isso, a vacina ela está disponível, nós temos as vacinas nas unidades de saúde, é importante que você busque a unidade, regularize o seu cartão vacinal. A vacina contra a Covid, ela vai lhe proteger do grau mais grave. Então, essa vacina, ela já tem essa subvariante? Não, porque a cada ano, quando você tem uma vacina nova, é que essa variante nova, ela vai, né, esse componente novo, ele vai fazer parte. Mas ela vai lhe proteger, sim, porque a gente não tem só essa variante nova circulando, todas as outras, elas permanecem ainda circulando no estado e a pessoa pode ter ainda a Covid. Márcia São Pedro Silvana é diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, falando para a gente sobre esse alerta da OMS, Silvana. Obrigada, Lara. Aproveitando que você está com a diretora da Vigilância, né? Falamos essa semana aqui sobre o alerta emitido pela Secretaria Estadual de Saúde com relação à catapora no estado. E ontem mesmo a Secretaria falou que poderia haver uma relação com o baixo número de pessoas vacinadas para a catapora, contra a catapora aqui na Bahia. Queria que você perguntasse a ela com relação a essa vacinação para a catapora, se há de fato essa relação com esse aumento de casos. Silvana Freire, no estúdio, faz uma pergunta para a gente, falando também sobre a catapora, sobre a varicela, que a CESAB emitiu um alerta falando que esse aumento no número de casos pode estar relacionado à baixa vacinação. A gente pode realmente fazer essa ligação, diretora?
Sim, existem dois fatores. Primeiro que é o período da sazonalidade. Então, entre agosto e setembro, nós já esperamos, sim, um aumento maior no número de casos notificados de varicela. Importante falar que, até o momento, o nosso número ainda está menor do ano anterior, mas tem algo que nos preocupa. Nós temos uma cobertura vacinal de varicela de 49,88%. É muito pouco, quando a nossa meta é atingir 95%. Então, as crianças que não são vacinadas, elas estão mais susceptíveis. Então, a faixa etária é a criança de 1 a 4 anos de idade, porque a primeira dose ela deve ser administrada aos 15 meses. Então, é importante, sim, se vacinar, porque além do período da sazonalidade, com a baixa cobertura vacinal, a gente está tendo casos de varicela e está tendo também surtos em escolas e creches. Muito obrigada pelas informações. Márcia São Pedro, diretora de Vigilância Epidemiológica, falando para a gente também, Silvana, sobre essa baixa cobertura vacinal, que, segundo a diretora, está diretamente relacionado ao aumento do número de casos de catapora. Silvana.